Olá, uma ótima tarde para você, 12h45. Obrigada por você estar aqui na programação do SBT. Uma ótima semana para nós, né? E dá uma olhadinha o que a gente vai ter no programa de hoje. Hoje vamos conhecer uma montanhista e falta pouco para ela escalar os 7 maiores picos do mundo. A síndrome de burnout, que afeta muitas pessoas que trabalham em excesso. Vamos falar também sobre congelamento de alimentos, quais podem e quais não podem ser congelados. O SBT e você já começou! É informação de qualidade para o seu dia a dia e agora eu vou apresentar os meus convidados, né? É a montanhista que você vai conhecer junto comigo hoje, é a Sabrina Pascoal, que já está aqui, veio direto de São Paulo para conversar com a gente, para falar sobre a síndrome de burnout, Lívia Penteado, que é psiquiatra, e também para falar sobre como a gente vai congelar os alimentos corretamente, está aqui a Simone Lima, que é nutricionista e vai falar com a gente. Então, vamos começar esse bate-papo de hoje sobre a montanha. Pois é, a montanha. Eu fiquei pensando, como é que essa moça, a Sabrina, sobe essa montanha, é tão alta e são 7 cumes, né? Que você me ensinou. Agora não são 7 picos, gente, são 7 cumes que a Sabrina vai mostrar pra gente. Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo jóia, obrigada. Tudo bom, doutora? Bem-vinda também. Obrigada. Me fala uma coisa, você trabalhava numa empresa, mas você fazia montanhismo ao mesmo tempo, é isso, Sabrina? Isso, exatamente. Eu trabalhava no mundo corporativo e usava as minhas férias para fazer as viagens de montanha e outras viagens também que a gente chama de aventura, né? Depois eu saí do mundo corporativo e aí já faz 5 anos que eu sou autônoma e continuo fazendo essas coisas de montanhismo, enfim, de mergulho que eu sempre fiz, mas hoje meu foco é montanha. A gente pode dizer que o montanhismo é um esporte radical? Como que ele entra? Que categoria que ele entra? Eles chamam de esporte de aventura, né? Porque tem essa questão assim de estar em lugares inóspitos, de você ter que viajar para realmente muito longe, você não escala a montanha próximo de lugar nenhum, né? São lugares sempre muito distantes. Então é considerado esporte radical e esporte de aventura. Ai, que aventura, né, doutora? Teria coragem? Acho que não. Não, né? Só se ela for junto, ela leva a gente. A gente podia escalar uma montanhinha aqui perto mesmo, assim, essas de uns 10 metros. É bom pra se curar da Do síndrome, é bom. Burnout, vai lá. Aí haja montanha, né? Haja montanha. Tem umas fotos muito legais suas aí, Sabrina. Ó, pra você em casa que nunca ouviu falar aí de montanhismo, né? Você vai dar uma olhada onde essa mulher já foi. Olha só. É realmente... são lugares maravilhosos. Você deve ter, assim, uma alegria muito grande na hora que você chega lá no cume, mas eu acho que a energia total tá na subida, não é? Sim, é o que a gente fala. O cume é o objetivo, claro, a gente sai para fazer uma expedição, a gente quer chegar no cume das montanhas. Certo. Mas é o que você falou, a caminhada toda, a jornada toda tem muito aprendizado, né? Claro que quando a gente não consegue fazer cume, tem uma frustração? Tem, não vou dizer, tem vezes que não consegue chegar? Tem, por várias questões. Tem questão, às vezes, a grande maioria das vezes é climática. Então, assim, às vezes tem uma avalanche, pode ter, de repente entrou uma nevasca muito forte, a gente não consegue chegar. Mulher de Deus. Então, existe essa possibilidade e geralmente é realmente a questão climática. Tá, então, acontece. E para você chegar lá no cume, você tem que ficar, desde o comecinho, já se programar quantos dias demora para chegar lá em cima. Sim. Quanto tempo que é isso? É um dia, são horas, são semanas? Depende de cada montanha, né? Por exemplo, o Denali, que é no Alasca, é a montanha mais alta da América do Norte, fica, né, nos Estados Unidos, Alasca, a gente foi para ficar 30 dias. Meu Deus! Então eram 30 dias na montanha. É que a gente conseguiu uma janela de tempo, que é quando o clima tá bom, vamos dizer assim, e aí a gente fez em 14 dias. Mas eu já fiquei 20 dias na montanha, 15, 11, então depende de cada montanha. Não tem uma regra assim, são sempre tantos dias. Não, então depende mesmo de cada expedição. Meu Deus, cada lugar maravilhoso que você foi, gente. Sim. Lindo, lindo, lindo. E você acabou saindo do mundo corporativo, trabalhando como autônoma. Isso. Você acha que isso teve uma grande carga aí das montanhas? Elas pediram para você sair desse mundo para dar mais atenção para elas? Olha, não foi assim pensado não, Mira. Não foi uma coisa que eu planejei, mas é bom ter essa, vamos dizer, liberdade em termos, porque claro que também você não pode sair a qualquer momento, porque como autônoma, se você não trabalha, você não ganha. Mas como as expedições, elas têm datas certas, não é qualquer tipo, vamos sair para fazer hoje uma montanha? Não, tem a data certa por conta exatamente do clima. Então, por exemplo, o Everest só tem uma data do ano que é escalado, a Concagua, todas elas, né? Então a gente precisa se planejar. Então, se eu sei que eu vou fazer, por exemplo,
o Everest no ano que vem, vamos dar um exemplo, eu sei que eu só posso ir naquela data, que é tipo abril ou maio, não é qualquer data. E você fica se preparando para essa data? Vamos supor eu, que não consigo subir nem aqui, nem 10 degraus para chegar no escritório. Não tenho condição física nenhuma. Eu poderia virar uma montanhista ou eu vou ter que, por exemplo, fazer um ano de musculação ou preparativos? Onde que se ensaia isso? São nessas escaladas de academia? Você tem que treinar, sem dúvida nenhuma. A gente sempre fala que montanha é 30% corpo e 70% cabeça. Nossa! Então é claro que se você estiver muito treinada fisicamente, mas não estiver bem emocionalmente ou psicologicamente, você pode botar a perder uma expedição. Fato, Por e eu quê? já vi isso O que acontecer. rola na cabeça? Porque rola, assim, é um perrengue muito grande que a gente fala, porque você tá dias, por exemplo, 20 dias, 30 dias na montanha, só com aquela parte, só branco, 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 com aquelas pessoas da expedição. Pensou chamar a doutora para fazer o atendimento lá no cume? Não tem Wi-Fi, não tem 3G, não é tipo assim, Deus. se tiver algum problema com alguém do grupo, eu vou pra minha casa, durmo e volto amanhã. Não tem. Tá. Você tá o tempo todo com aquelas pessoas, você tá num ambiente totalmente inóspito, comendo comida de saquinho. Então, assim, é uma mudança muito grande. Você dorme no saco de dormir no gelo, né? Assim, em cima do. Não tem um conforto, você muitas vezes não toma banho. Eu já fiquei 13 dias sem tomar banho. Meu Deus, hein? Então mexe muito com o seu psicológico e com o seu emocional. E Se a você- temperatura? Também Eu já- mexe? Porque é uma Mexe. variação muito grande. Muito, e é muito frio, então assim, é complicado. Eu já peguei menos 35 na Rússia. Meu Deus do céu. Então, menos 25. A hora que você começa a escalada lá embaixo da montanha, até chegar nesse ponto aí, como a gente está vendo, você lá em cima, quanto que varia essa temperatura? Você começa lá embaixo com qual temperatura e a hora que chega lá em cima tá com qual? Dependendo da montanha, às vezes a gente começa com calor. Por Tá. exemplo, na Rússia, se a gente fosse ver os vídeos que eu tenho no começo, a gente tá com calça normal e camiseta, porque tava quente. Quente. Aí você começa a ir pra montanha, aí gelo, Começa- gelo, neve, neve. Meu Deus. Se você não tiver com todos aqueles equipamentos, é que eu falei, a gente começou com calor, com camiseta, e a gente chegou com menos 35 no Meu cume. Deus do céu. E Então- já teve alguma, assim, alguém que passou mal, alguém que não aguentou isso? E aí acontece Não o é quê? nem Quem que que não- socorre essa pessoa? Pois Olha é. lá a galera em cima. Olha que visão, gente. Essa montanha é linda. Que maravilha. Ah. Teve uma pessoa que no Aconcagua passou muito mal e teve início de problema pulmonar, né, que a gente chama do mal de altitude, e ele teve que descer, porque se ele realmente não Olha, descesse, ele poderia morrer. E como é que um desce? risco. Sobe e desce por Neste trilha? caso lá do Aconcagua, naquele ponto que a gente estava, a gente tinha feito a aclimatação num ponto mais alto e voltamos para um ponto mais baixo. Naquele ponto que a gente voltou, tinha helicóptero. Ai, graças que é a só Deus. até a altura de mais ou menos uns 4.000, porque depois não tem mais helicóptero, porque não tem sustentação do ar. Tem pouco ar Meu lá em cima, né? Deus! Então mesmo chama helicóptero, o helicóptero não consegue voar. Imagina! Porque não sustenta, né? Onde você mais precisa do ar, o ar não tá lá para te ajudar. E Por aí isso- ele, no Meu caso, Deus. conseguiu pegar o helicóptero e desceu. Mas em alguns casos tem que descer andando. É muito mais sofrido, mas se não descer, ele pode morrer. Meu Deus do Acontece. céu. Acontece. E ó, ela estava me falando o seguinte, são 7 cumes mais conhecidos, é isso? Isso, Você me 7 corrige, cumes, tá? exato. Dos 7 que a gente vai colocar no ar aí, ó, eu quero saber qual deles que você já foi, né? Vamos ver aí, tem os 7 cumes bonitinhos, né? Aí a gente consegue ter a noção de onde mais ou menos eles ficam, né? Sim, Dentro do mapa aham. mundi. Tem no Alasca, tem na Argentina, tem na Rússia. Tem na África. Pode colocar as informações pra mim, gente? Alasca, Argentina, Rússia, África, Ásia, Antártida e Austrália, correto? Isso. De todos esses daí, qual que você já foi? Eu estive em 4 dessas montanhas. Eu escalei e cheguei no cume do Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África, que fica na Tanzânia. Depois eu subi o Aconcagua, que é a montanha mais alta das Américas e a montanha mais alta do mundo, fora da cadeia dos Himalaias, onde estão todas as montanhas mais altas, que fica na Argentina. Depois eu escalei o Elbrus, na Rússia, que é a montanha mais alta da Europa. E depois eu estive no Denali, que é no Alasca, que é a montanha mais alta da América do Norte. O Denali eu não cheguei no cume, eu fiquei há 2 dias, é isso que eu falei que às vezes acontece. Mas eu já estive nessas 4 montanhas e fora dessas dos 7 cumes eu fiz outras pelo mundo também. Tá. E agora então dessas dos 7 cumes faltam 3 que eu nunca estive e vou ter que voltar no Alasca, porque como eu não cheguei no cume, para dizer que eu completei os 7 tem cumes, isso? eu tenho que chegar no cume da montanha. Gente, e pensar que o meu objetivo era só parar de comer açúcar, né? Meu objetivo para esse ano é diminuir carboidrato e parar de comer açúcar. Já é importante. A diferença dos objetivos. Ai, meu Deus, você é muito corajosa, Sabrina. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Você de casa já ouviu falar na síndrome de burnout?
Pois é, gente. Você sabia que esse já é considerado um grande problema no mundo profissional de hoje em dia, viu? Embora o Brasil tenha aí, né, mais de 13 milhões de desempregados, tem gente que ainda trabalha demais, excessivamente, e acaba ficando doente. Por isso que a doutora Lívia está aqui para falar dessa síndrome. Não foi o teu caso, né, Sabrina? Você saiu do mundo corporativo, foi para um trabalho mais leve, mas bom que pelo menos não te enlouqueceu. Esse é o trabalho que você nem tinha posso antes. dizer que é mais leve, é um modo diferente de trabalhar, mas não, sim. nunca tive essa síndrome. Ufa! Você conhece alguém que ficou, assim, obcecado por montanhismo, obcecado por alguma coisa, talvez até no teu próprio trabalho, e acabou se tornando isso? Ou... Não, eu Porque não tenho é pra trazer conhecimento. prazer, né, gente? Eu não tenho conhecimento, não sei dizer se alguém teve, não diria não tem, mas eu nunca convivi com ninguém que tenha tido. São pessoas muito determinadas, muito disciplinadas, que é tudo muito, isso Tá, com certeza, mas sim. como tem um prazer muito grande aliado, então eu nunca Não é uma vi obrigação, isso. né? É um prazer. E a Muito bem, depois eu quero até saber da Sabrina como é que ela faz pra comer lá em cima da montanha, Então. né? Será que é, né? Mas hoje temos Não precisa alimentos congelar, liofilizados. Que Ela tem... nem precisa congelar, ela Nem já precisa congelar. Ô, Sabrina, conta agora então, vai, não vou esperar outro bloco, não. Como é que vocês comem lá? Depende muito da montanha também. Tem algumas montanhas que a gente tem os carregadores que acabam cozinhando. E aí tem até umas coisas gostosinhas, É assim. mesmo? A Faz gente comidinha mesmo? faz Panelinha, fogãozinho, comidinha, tudo? assim, macarrão, sopinha, né? Então tem algumas comidinhas, mas é claro que não são em todas as montanhas. Tá. Tem algumas montanhas, por exemplo, no Alasca, que a gente foi para ficar 30 dias, aí a gente tinha que carregar tudo, né, nas costas e tal, e no trenó, aí a gente só comeu a comida de saquinho, que são as comidas liofilizadas, né? Que elas são desidratadas, então você derretia neve para fazer água, pegava essa água fervendo, jogava no saquinho, mexia e comia. Meu Deus Foram do céu. 14 dias comendo comida de saquinho. Simone, vamos fazer o seguinte, na próxima vez que ela for, você vai junto. Você vai junto pra você me contar como é que foi. Acho que não Né? vai dar muito certo, não. Porque daí você faz pra você cuidar da nutrição deles, O coitadinho. problema é eu conseguir chegar no cume. Eu tenho medo de altura, assim, eu não também. subo um degrau. Imagina, ontem eu fui subir uma escadinha, gente, escadinha de 3 degraus lá em casa, já fiquei assim, ó. Eu sou tremendo. assim, Você eu também sou assim. Já perco o equilíbrio, já o negócio vai Precisa longe. pegar alguma coisa no alto, eu já chamo meu marido. Faz favor, pega lá. Ai, meu Deus do céu. Já volto aqui, vou mostrar o que a Sabrina leva quando ela vai montanhar. Agora, montanhar é um verbo. Eu montanho, tu montanhas, eles montanham, né? E a Sabrina montanha pra caramba. E se você perdeu, depois você rever no nosso portal, tá? No primeiro bloco ela explicou direitinho o que é ser uma montanhista. Você leva tudo isso? Muito mais E do que muito isso. mais do que Muito isso? mais do que isso. Não, gente, tem que No gostar Alasca da eu já coisa. carreguei 45 quilos de equipamento. Você tá brincando? Porque tinha comida que aqui não tem, combustível que aqui também não tem, panela para fazer a comida de Combustível pra água. quê? Para aquecer, para acender o fogareiro, para derreter a neve, fazer água para beber e para fazer comida. Isso cada um leva o seu? Né, no caso do Denali, sim. Então a gente Caramba! tinha total autonomia. Então aqui é só um pouquinho do que a gente leva para as pessoas terem ideia, mas Tá. tem Porque a muito Sabrina mais. falou que dependendo do cume que ela quer chegar, ela tem que levar, leva até 30 dias. Sim. Então, quer dizer, você imagina, são 30 dias, são 30 noites, são 60 refeições no mínimo. O Everest são 60 dias. Meu Deus Pra do escalar. céu. Eu ainda não fui escalar o Everest, mas são 60 dias pra Eu escalar. acho que você tem que levar as duas com você da próxima vez. Eu tô falando. Tem que levar as duas, porque se um ficar lá meio... Nossa. Ai, meu Deus, o que eu faço se pirar? A doutora Lívia já tá lá. E pra fazer uma comidinha, pra vocês aguentarem o frio, a Sabrina vai... Desculpa. Simone? A Simone vai conseguir também fazer uma comidinha assim e ver se vocês estão se alimentando bem. Você não acha? Seria ótimo Muito ter essa equipe multidisciplinar na montanha, né? Bem. E aí eu mando o meu cinegrafista pra gravar lá. Ótimo. Depois eu só Fechado. fico com a melhor São parte. nós duas. Olha o tamanho dessa mala. É. Olha o tamanho. Ó. Gente, aqui vai o quê? Roupa? Aqui Vai a gente chama essa bolsa, né, vamos dizer assim, de marinheira ou duffel bag. Aqui a gente coloca equipamentos, né, mas não é o que a gente anda na montanha. Então a gente carrega para viajar, né? Então para viajar de avião, para ir para os deslocamentos a gente coloca aqui. Depois para andar lá a gente tem as mochilas. Essa é um exemplo de 70, 80 litros que a gente carrega.
né, uma de 75, mas também não é a única. Às vezes a gente tem uma dessa grande para carregar os equipamentos ali na montanha, mas a gente muitas vezes para fazer as aclimatações e os dias de cume, a gente vai com uma que a gente chama de mochila de O ataque. que é uma aclimatação? Aclimatação é quando você expõe o seu corpo a uma altitude maior, a um frio maior, para ele ir entendendo, vamos dizer assim, que a gente vai passar por Né? isso. Então você vai, se aclimata e volta. E então o que a gente volta. fala é, você Olha. sobe, mas você tem que dormir, né? Para dormir Tá. mais baixo, porque o seu corpo sente muita altitude. Mas daí como é que cabe? Bom, esse aqui vai despacha, né? Esse despacha Depois da e depois montanha a não tem como gente despachar. e depois a gente deixa geralmente no hotel onde a gente está na Tá. cidade, carrega tudo Carrega na tudo mochila e nas outras pequenininhas que a gente faz de ataque. Tá. Isso aqui, o que que é isso? Isso aqui é um bastão de caminhada. Normalmente a gente caminha com 2, né? que é aquele que vai- Isso, ele tá fechado aqui, mas enfim, ele abre, Tá. né? E aí a gente caminha para exatamente ajudar, porque ajuda na subida, ajuda na descida para você segurar, né? Entendeu? Aqui? Aqui é um saco de dormir, ele também tá fechado, Ah, mas isso que eu ia perguntar. é um saco de dormir. Esse aqui é para 0, mas existem vários tipos de temperatura. O que eu levo para essas mais que legal. mais frias é de menos 42. Caramba! Ele e ele é basta? bem grosso. Sim, mas você dorme também com roupas, né? Assim, Tá. porque você... E você joga ele na neve, no chão, direto no Não, chão? você coloca isso daqui que é um isolante térmico, que também tá fechado. Ah, você... bom, agora eu vou. Agora tá fácil, né, Mira? Agora eu vou. Você enche, infla, né? Alguns são infláveis, outros não. Você coloca no chão da barraca Tá. o isolante térmico e sobre o isolante térmico você coloca põe. o saco de dormir. E aí você entra com roupa, você dorme Tá. com todas as suas roupas Todas as também, roupas. né? Trouxeram essa calça Essa também, calça. né? Essa calça é a Anorak, que a gente chama, que é uma calça que é impermeável, então por causa da Legal, neve. olha, ela é grossa E ela é bem grossa. E por dentro ela é forrada, então ela Tá. fica quentinha. E ela é Puxa vida. impermeável, que é importante. Que legal, né? E aqui, lógico, né? Luvas a gente tem, na verdade, vários tipos. Esse é um deles. A Aham. gente tem a luva Mitten, que é aquela luva que parece a mãozinha do Mickey, Sei, né? Que fica sei. assim, que também em algumas montanhas a gente tem que usar aquela, porque daí aquece. Isso que eu é ia falar, assim, né? As extremidades são as aquece que mais sofrem, né? Então tem vários tipos E de a ponta neve. do nariz? A ponta do nariz. Não, porque eu tenho um frio na ponta É, do nariz, gente. Você é. imagina lá, menos 30 graus. O que você vai pôr aqui? A gente tem que a gente usa um buff, que a gente fala, que é um tecido que a gente coloca aqui, né? E você sobe aqui. Por quê? Inclusive porque na montanha o ar é muito frio e muito seco. Certo. Se você não tiver aquilo como uma forma de filtragem, você tosse muito, então você acaba usando aquilo. Mas dizer que aquece o nariz, não. Meu nariz está sempre vermelho e gelado. Vermelhinho, Sempre. geladinho, não tem jeito. E a jaquetona, A né? jaqueta Quanto mais tem- melhor, é, né, gente? Também tem várias, né, para várias temperaturas, mas de pluma é sempre o que a gente usa. Tem pluma natural e pluma artificial, e aí tem uma diferença sim, né, de aquecimento, mas é importantíssimo. A gente está sempre encapotado, né? Ah, Não e eu tem imagino jeito. só assim, o tanto de coisa que você tem que pensar, né? Porque aqui É. foi o que ela falou, aqui é só o principal que a gente vê por fora, né? Todo o aparato que tem por dentro, tem que levar a comida, tem que levar onde aquecer a comida, tem que levar o que comer. Meu A bota é uma Deus. coisa interessante, porque assim, Ah, essa eu daqui esqueci é uma da bota bota. de trekking. O que acontece? Que a gente caminha na montanha, mas quando a gente começa a pegar gelo duro, a gente tem que colocar o crampon aqui, acoplado, que é aquele negocinho de ferro, Tá. sabe? Porque Pra não pra escorregar. Senão você escorrega no gelo. Olha Então só. você coloca aqui. E aí, a partir de algumas altitudes, algumas montanhas, você não usa nem essa bota, você usa uma bota dupla, que a gente fala que é uma bota de plástico duro mesmo, que é um pouco mais altinha assim, e com a raquete de neve, que a gente chama, que é um negócio deste tamanho, que você prende a bota, é aquela que você levanta e vai andando para não tá. afundar na neve fofa. Porque uma coisa é gelo duro, outra coisa é neve fofa, e cada uma tem um calçado diferente. Não é fácil não, é muita coisa pra pensar nesse negócio todo. Você tava falando desse e e por isso que eu não tomo banho. Gente, pensa, depois de botar tudo isso, essa bota, a roupa, isso, entrar no saco de dormir, você vai tirar a roupa, vai tomar banho? Imagina, ninguém tá e te vendo mesmo. E não né? tem nem como tomar banho, né? Porque Imagina, não vai tem tomar banho com água. o quê? Né? A gente, pra comida e pra água de beber, a gente derrete neve. Agora, peraí. Pra ir no banheiro. Né? A gente tem que perguntar É. essas coisas. Número 1, número 2. Pode falar? Pode! Número 1, geralmente a gente faz normal, tipo na Já neve. vira mas, gelinho, Mas, na não hora. é, mas a gente sempre faz, obviamente, Longinho. longe de onde a gente vai ficar. Porque esses dias senão virou uma barraquinha, você- que o povo joga na cabeça, vira uma barraquinha mas e fica aquilo lá é dentro. muito... Pra carregar na montanha já não Horrível. dá. Não, e pra carregar na montanha é mais peso. Tá. A gente tem que ser super objetivo, porque é isso, tudo que eu carregar, vou levar esse negocinho, se eu não usar, tudo bem. Não tem tudo E o bem, número dois? é peso. O número 2 depende da montanha. Em algumas Também? você tem uma... Em algumas, por exemplo, a Concagua, nos campos altos, você tem uma barraca, você entra na barraca e aí você faz num jornal. Tá, tudo E aí bem. você embrulha o jornal, coloca Tudo no bem, saco plástico tá. e tem os carregadores que eles descem. descem. Então, Entendi. são chamados Black Pack.
que são Tadinhos, assim, né? Eles levam tadinhos, é pro posto. triste, não é legal. Agora, tem outras, por exemplo, no Denali, no Alasca, que a expedição tinha um baldinho. E aí a gente fazia naquele baldinho. Pior, né? É pior, porque Pior. faz todo mundo junto. Não, pior. Todo Não. mundo junto quer dizer assim, vai um em Acho que cima eu ia do ficar outro uns até 30 encher. dias sem fazer É nada. desagradável. Meu Deus. Ó, mas acontece. Tem que perguntar, né, gente? Tem que perguntar. Desculpa, viu? Você não é curiosidade. Imagina, Eu todo quero mundo quer saber, tranquilo, não tem problema nenhum. Ai, não sai daí não, que ainda hoje a gente vai fazer aí, congelar os alimentos a vácuo, tá? Vamos ver se vai dar certo a experiência que eu vi na internet. 1h37. Vem cá comigo, eu vou despedir das meninas aqui, meu horário já tá acabando, 1h43, o Jean Dornelas já tá chegando aí. Sabrina, quero te agradecer por ter vindo, foi muito legal o nosso bate-papo, super interessante mesmo saber como que é esse teu jeito de viver gostoso aí e de desbravar esses cumes. Valeu, viu? Obrigada, Eu que agradeço, tá? obrigada. Doutora, obrigada também, eu tenho certeza que você ajudou muita gente que está em casa, que está com essa síndrome, a pelo menos ir lá buscar ajuda, ou pelo menos ver se tem ou não, né? Eu acho que já é importante. Sim, obrigada como sempre, que valeu agradeço. pelas informações, tá? Ó, a semana só tá começando, a gente tá fazendo muita coisa gostosa, até sexta-feira o programa tá show de bola, tá? Não saia da programação do SBT, tá chegando o Jean Dornelas para ficar junto com você. Beijo grande e boa tarde para você. Tchau!